Tem um texto na Bíblia que me chamou muita atenção quando eu estava lendo, lá no começo da Bíblia, que é o livro de Gênesis. No capítulo 26, está narrando lá uma briga entre os pastores, né? Entre os pastores dos filisteus e os pastores de Isaac. Porque o Isaac, ele havia herdado de seu pai Abraão alguns poços, e esses poços foram entulhados, né? Eram homens de posses, então eles tinham os seus poços e esses poços foram entulhados pela inveja dos filisteus. E é interessante, quando eu estava olhando esse texto bíblico, que eu comecei a perceber como foi que esse desenrolar, né, desses poços que foram entulhados e essa confusão entre os pastores. Era assim, era como se naquele campo não cabia os dois, né? Só cabia um, né? Só cabia um com tudo aquilo que tinha, com a sua família, com os seus rebanhos e assim por diante, né? Então, quando os poços foram entulhados, então eles colocaram simbolicamente o nome daqueles poços de inimizade e de contenda. É assim, mais ou menos como acontece nos dias de hoje. Aliás, não é somente o dia de hoje não, porque mesmo no tempo bíblico, muitas pessoas, aliás, a Bíblia está cheio de gente invejosa, cheio de gente que sofre também por causa da inveja. Por exemplo, nós temos Abel, que morre por causa da inveja do seu irmão Caim, né? Nós temos Moisés e Arão, que sofrem por causa dos filhos de Coré. Nós temos Jesus, que morre por causa da inveja dos sacerdotes diante de Pilatos, e assim por diante. Então temos outros vários. O problema por exemplo, assim como os poços foram entulhados, né, dá uma visão clara de que o objeto que é invejado, né, ele não serve, é um fruto que não serve para o invejoso. Não serve para ninguém, o fruto da inveja não serve para ninguém, entendeu? Porque o que o invejoso quer não é aquilo algo que é parecido com o seu, entendeu? Ele não quer algo que é parecido com o seu, ele quer ter aquilo que você tem, né? Então, tem essa coisa, ele quer aquilo que você tem, ele quer o fruto invejado, ele quer a coisa que é invejada, mas aquilo não vai servir para ele. Agora, voltando mesmo àquele assunto de que parece muito com a nossa vida de hoje, como por exemplo, os poços que foram entulhados e foram chamados de contenda e de inimizade, parece muito hoje com as nossas relações, porque isso deve acontecer com muita gente nas muitas relações, no trabalho, em casa, no meio dos negócios, nas pequenas e grandes relações. Pessoas querendo puxar o tapete um do outro, pessoas querendo furar a fila um do outro, pessoas querendo levar vantagem em cima do outro, ou seja, pessoas que estão entulhando os poços. Você se esforça para conseguir alguma coisa e vai lá o gaiato, o enxerido, o nojento e entulha o teu poço, tá entendendo? Ou seja, o fruto do teu trabalho parece que cai por água abaixo, não vai servir muito mais nem para você e nem tão pouco para o invejoso, porque fica entulhado não é somente para você, também para o invejoso. Então isso acontece muito com a gente nos dias de hoje, mas esse texto bíblico me faz lembrar que, de fato, nós temos limite. Nós temos um limite, sabe? Tem hora que não dá, eu tenho que dizer chega. Só que o invejoso, ele aposta que eu não vou conseguir. Mas assim como aqueles homens de Isaac, né? Isaac e seus pastores da sua época, eles tiveram o seguinte: gente, é o seguinte, eu estou no meu limite. Eu não vou passar a minha vida toda, sabe, quebrando a cabeça, quebrando a cara, dando murro em ponta de faca. Eu preciso dar um outro jeito, porque o invejoso não acredita que eu sou capaz, mas eu sou capaz, você é capaz. Se tiver alguém querendo puxar o teu tapete, se tiver alguém entulhando os teus poços ou querendo amarrar os teus esforços do teu trabalho, o fruto do teu trabalho, faça como eles, sabe o quê? Cave outro poço, muda, arranje outra coisa para fazer, alguma coisa que
que mostre a capacidade que você tem de enfrentamento. Entendeu? Porque quando o Isaac mandou furar outro poço, ele deu um outro nome. Por que ele dá outro nome? Porque ele não quer passar a vida toda preso ao passado que não deu certo. Aquilo precisa ser capitulado, aquilo precisa ser deixado para trás. Entendeu? Em vez de chamar novamente de inimizade, de contenda, não, isso aqui, pelo amor de Deus, eu vou dar um outro significado. Então ele colocou outro nome, que significa alargamento, que significa espaços livres, ou seja, eu tento novamente, eu consigo, porque eu sou capaz. Ele não se entrega àquele espírito de inveja, sabe? E ele não carrega consigo aquela mágoa, aquela dificuldade, não. Ele vai nesse espírito de enfrentamento e acha um outro espaço, porque há espaço para todo mundo. O invejoso é que não consegue perceber isso. Mas se há espaço para você, vai à frente, luta, vai adiante, porque tem espaços livres. O mundo cabe todo mundo. Entendeu? Então, neste momento, você começa a perceber que existe um outro caminho, uma outra via, uma via de escape. O livro de Provérbios, nele está escrito que existe um caminho interessante, que é o caminho que é antagônico ao caminho do invejoso, porque o caminho do invejoso é aquele que apodrece os ossos, mas o caminho da vida é um caminho que te faz nobre, é um caminho que gera vida, gera paz e gera vida, entendeu? Então, se existe essa possibilidade, então muda, capitula isso, não fica quebrando a cabeça, não fica dando burro em ponta de faca, vai adiante, veja que o mundo é grande, cabe em todo mundo. Se existe um outro caminho, pois então eu vou por aqui. Se alguém tiver outro invejoso lá, não, invejoso, fica com esse fruto aqui, porque tem outra coisa que eu sou mais capaz. Eu sou maior do que a inveja, eu sou maior do que o poço que está sendo entulhado. Eu sei que existe outra via, outra possibilidade para mim. Então você vai lá e você encara uma outra possibilidade, é uma outra opção, é um caminho que gera vida, um caminho que gera paz, é o caminho do autocontrole, porque tem hora que você não aguenta, você tem vontade de esganar, eu sei disso, porque eu também tenho isso comigo, mas é o meu momento de respirar fundo e dizer, eu sou maior do que isso, eu sou maior do que isso, vou cavar outro poço, vou ter condições de caminhar por outro caminho, eu tenho uma escolha, uma opção, e é nessa que eu vou apostar a minha vida. Um caminho que gera vida, que gera paz, um caminho de sobrevivência. É isso aí.